Lula deve ter muito cuidado. E aí eu compartilhei falando o seguinte, ó. Mais do que nunca é a hora do Lula denunciar o Patriot Act Tabajara, o novo AI-5, que não é hipotético, um plano, como o pessoal falou para ele, como ele fez referência no discurso dele no sábado. Já está sendo aprovado no Congresso, com a ajuda da esquerda, entre aspas, totalmente infiltrada. Inclusive gente no PT, que falta quando ele está sendo votado, nomeadamente o Paulo Teixeira e o Rui Falcão. Né? E aqui a gente coloca mais uma vez o thread com todas as pernas do Patriot Act Tabajara, que vem sendo atualizado ao longo dos meses. Esse aqui que está aparecendo na tela agora é a lista de votação de todo mundo que faltou quando o 1595, uma das pernas mais sinistras, né, que estabelece as forças antiterroristas com doutrina de ataque preventivo, atire primeiro, cheque depois se era terrorista, ou seja, legalizando esse tipo de homicídio, era votado. Esse pessoal que eu mencionei aqui faltou de todos os partidos de esquerda, PDT, PCdoB, PSOL, PT, todos faltaram aí, bonitinho lá, e a gente aqui fica olhando em flagrante. Então seria muito importante nesse contexto aí que o amigo Expressionauta fala, de ser um experimento para mostrar até onde a América Latina tolera a volta dos dias de chumbo das ditaduras, seria importante o Lula usar o seu status de solto, né, não exatamente livre, mas solto no momento, para denunciar o fechamento de regime no Brasil clandestino com o Patriot Act Tabajara. E aí, nesse esforço, o pessoal do Duplo Expresso, né, os expressionautas, em geral, a comunidade está realmente aproveitando para levar esse conhecimento do Lula, tenho certeza que vão tentar evitar que ele conheça, mas em cada publicação dele o pessoal está colocando, quer dizer, o pessoal que gere o perfil dele, né? Preciso fazer essa distinção, colocando referências. Então o Francisco Monteiro, que é dirigente do PSOL e cobra o Marcelo Freixo por não ter comparecido na votação, ele ainda ontem botou no pronunciamento do Lula sobre a questão boliviana, que a gente já comentou aqui mais cedo com o Felipe, falando, ó, presidente Lula, no Congresso está em andamento escondido o Patriot Act Tabajara. A esquerda se recusa a discutir. É o novo AI-5, o AI-5 digital, e o senhor precisa verificar. E aí falou para acessar o Duplo Expresso, o pessoal aqui colocando aquele banner que foi produzido também por membros da comunidade, aí todo mundo vestindo a camisa e ajudando a divulgar. A gente precisa realmente fazer essa informação chegar ao presidente Lula, porque não tenha dúvida que o PT jurídico vai de todas as formas tentar impedir que chegue. E aí, por último, aquela referência que eu falei, do Bolsonaro usando a questão boliviana para falar da impressão do voto, né? Então mostrando que há uma tensão entre ele e os generais, que agora controlam aquela maquininha lá, a urna inauditável. O Bolsonaro foi imediatamente ao Twitter dele e botou isso, ó, dizendo que isso mostra a importância do voto impresso. E como o Felipe falou, uma coisa totalmente João sem braço, já que na Bolívia o voto é impresso. Então, em princípio, não teria a ver, mas aqui não dá para ver. É um tweet dele em que ele falou isso, mas isso mostra algum grau de tensão entre o clã Bolsonaro, que sim tem algum esteio político-social, e os generais que não têm nenhuma densidade eleitoral. Né? Então, eu compartilhei isso falando, olha o estresse na relação. Quem que não pode nem ouvir falar em voto impresso? O general Heleno. É ele que agora tem o controle da maquininha, da programação da urna, da transmissão dos dados e da totalização no TSE. Então esse aqui não pode nem ouvir falar em voto impresso a essa altura. Agora sim, vamos chamar o Alejandro Acosta para conversar com a gente mais de Bolívia e do contexto regional. Alejandro, como é que você está vendo aí as últimas horas na questão boliviana? O Evo Morales, há uma dúvida sobre onde ele estaria. Enfim, para mim é um mistério por que ele e o seu vice, Álvaro Lineira, renunciaram na televisão. Como você está vendo aí essas últimas horas, Alejandro? Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Obrigado, Rômulo. Obrigado a todos os expressionautas. Bom, o que nós temos na Bolívia é um caso muito interessante porque ele mostra claramente que a guerra híbrida ela não está separada por uma barreira intransponível da guerra quente. Elas são dois mecanismos da mesma coisa. O que você tem na Bolívia nesse momento houve uma mobilização de características insurrecionais pela extrema-direita que se vinculou ao uso das Forças Armadas e da polícia. Basicamente é isso. É um golpe de Estado clássico. Bolívia, vamos fazer um pequeno... Bom, vamos abordar assim. Primeiro, os fatos que aconteceu nos últimos 2 dias. Depois vamos ver por que isso aconteceu, retomando uma breve pincelada dos 10 últimos anos. E, a partir daí, no contexto latino-americano, o que isso representa. Nós tivemos que as eleições foram vencidas por Evo Morales por uma diferença muito mínima, que era de mais ou menos 10,47% dos votos,
sendo que ele precisaria de mais de 10% dos votos para passar para não ter segundo turno. Certo. A partir desse resultado... Não é que a diferença dele para o segundo colocado fosse pequena. Era mais até de 10%. Agora, a diferença para que não houvesse segundo turno, aí sim essa era pequena. Porque precisava de mais de 10, foi 10, uns quebradinhos ali. Tá. Então, dentro desse contexto, a direita, a mando do imperialismo norte-americano, começou, não somente que desconheceu, como fez no Brasil, sino que ele fez mais ou menos o que a direita começou a fazer no Brasil, só que, como houve uma, digamos... Opa, congelou o sinal da Alejandra Costa. Ela foi por uma via mais ou menos pacífica. Agora, no caso da... Pode falar, voltou o sinal. No caso da Bolívia, houve rapidamente a intervenção de grupos fascistas que têm sede principalmente em Santa Cruz, principalmente um chamado Frente Cívico, encabeçado por Sebastián Camacho, que é ligado a uma pessoa que é conhecida no Brasil, Branko Abramovich, que ele esteve exilado no Brasil a partir dos movimentos separatistas de 2010. Certo. Então, a partir de Santa Cruz, você tem aí agrupações de cunho fascista que eles procuram a emancipação, digamos, o separatismo do que se chama a meia-lua boliviana, que envolve principalmente os departamentos de Beni, Santa Cruz, Táchira e Pando. Seriam os 4 estados separatistas, que são os mais ricos do país, inclusive. E, após o desconhecimento do resultado das eleições, houve um rápido posicionamento da Embaixada norte-americana, do Departamento de Estado, da CIA, do Mossad, do MI6 britânico, de novo. E, obviamente, começou a colocar os seus pitbulls em ação. A reação de Evo Morales, isso que começa a explicar a pergunta do por que houve a renúncia, foi de Alejandro, pode seguir respondendo a pergunta que eu fiz, porque eu vou só encher minha jarra d'água aqui que está acabando e já volto, mas eu sigo ouvindo. Foi de conciliação. Evo Morales estava com uma política de conciliação com a direita que já vem desde a década passada. E essa conciliação não era só conciliação com Carlos Mesa, que foi o candidato derrotado. Era conciliação com o grupo de Camacho, com a direita, com o imperialismo, com a OEA. Com a OEA, ele ofereceu que a OEA fizesse o reconto de votos, inclusive não simplesmente como reconto, sino com conclusões vinculantes. O que a OEA dissesse, isso iria ser feito. Aí a OEA fez o reconto em 300 e tantos distritos, achou irregularidades em 87 distritos e, com isso, a OEA ordenou, ou seja, o imperialismo ordenou a refazer as eleições. Dessa maneira, o que nós tivemos foi que Evo Morales capitulou a isso e, com capitulação atrás de capitulação, as hordas fascistas que estavam na rua foram com tudo para cima. E ele perdeu o controle por completo da UTOP, que seria a tropa de choque da polícia venezuelana, que imediatamente entrou em insurreição em Cochabamba e depois isso se expandiu praticamente a todo o país. Começou a partir de Cochabamba, se entrou em insubordinação Sucre, Táchira, nos demais departamentos da meia-lua, e com isso Evo Morales perdeu o controle. Departamentos são as unidades subnacionais, o equivalente a um estado no Brasil. Um estado, são 9.
dos quais 4 pertencem à chamada meia-lua. Exatamente. Só que a coisa foi mais longe. Começou a haver insurreições a partir da UTOP nas, nas bases das polícias em praticamente todo o país, inclusive em La Paz. E aí, em cima do descontrole total, o alto comando do Exército pediu a renúncia de Evo Morales. Ou seja, um golpe de Estado no estilo mais clássico possível. Eu estava ouvindo que o Felipe Quintas comparou o golpe de Estado na Bolívia, o golpe de Estado de 1964, ele está totalmente correto. É o clássico golpe de Estado, já não é mais guerra híbrida, é guerra totalmente quente. Isso se segue aos golpes de Estado quentes que aconteceram em outros países do mundo, como, por exemplo, na Ucrânia, na Tailândia, em Honduras, um pouco no Paraguai, na época de Lugo. Ou seja, um golpe de Estado clássico, um golpe de Estado pinochetista acabou de acontecer na Bolívia. Agora, há uma dúvida que muita gente está tendo. Junto com a pergunta onde é que está Evo Morales, também teria a pergunta por que Evo Morales, Piñera renunciaram dessa maneira? Bom, primeiro que não foi somente Evo Morales e Álvaro García Piñera que renunciaram dessa maneira no vídeo que todo mundo viu, sino que seria toda a cadeia sucessória. Esquisitíssimo, esquisitíssimo. Eles não foram sequer os primeiros, né? Foi primeiro o pessoal, os ministros demitindo, e aí, por último, eles dois. Teve 4 ministros que renunciaram, teve vários alcaldes. O alcalde seria o prefeito. Teve o chefe o presidente do Senado, o vice-presidente, o segundo vice-presidente do Senado, e só sobrou ali... Da Câmara também renunciou, e isso aí é para acabar com a cadeia sucessória, não ter ninguém poder assumir, ficar um vácuo mesmo, isso que é mais esquisito ainda. Só sobrou a direita. Agora, quem está reivindicando assumir o governo seria a segunda vice-presidente do Senado, que é ligada à direita, uma mulher. Essa cadeia, digamos, uma renúncia atrás da outra, o que teve por trás? Primeiro, que Evo Morales tentou seguir o exemplo de Maduro na Venezuela. Maduro, nesse momento, na Venezuela, ele se mantém no poder basicamente por causa do apoio dos militares. No caso da Venezuela, o problema é que não houve a limpa nas Forças Armadas que Hugo Chávez fez a partir de 2002, 2003. No caso da Bolívia, o que nós temos é que Evo Morales ele manteve a estrutura das Forças Armadas e da polícia tal qual ela é. No caso da polícia, o máximo que chegou a fazer foi retirar alguns altos mandos quando teve evidências de que eles estavam envolvidos em narcotráfico, alguns anos atrás. E no caso do Exército, ele aplicou sérias condenas para os altos mandos que estiveram envolvidos nas repressões na época do Goni, Luiz Lopes de Lozada, que era o presidente que fez uma ampla repressão no evento que foi conhecido como Guerra do Gás. O máximo que tinha de controle Evo Morales com relação ao Exército era que ele fazia reuniões semanais com os altos mandos. Reuniões que aconteciam na segunda-feira. Com a polícia, ele tinha já uma relação um pouco mais distante. Teve o relato, aconteceu ontem, numa matéria do Atílio Borão, o blogueiro e jornalista argentino, que ele disse que nesses anos ele participou na escola dos oficiais, que chamava Escola Anti-Imperialista, onde ele deu aulas para os oficiais do exército boliviano, e que ele ficou super impressionado pelo grau de reacionarismo desses altos mandos formados, na maior parte, pela Escola de Panamá, ou seja, pelo próprio imperialismo. Eles eram
contra o Evo Morales, eles eram contra o governo indigenista e eram abertamente de extrema direita. Ou seja, você tinha ali um governo que ele tinha como poder as Forças Armadas totalmente pró-norte-americanas e a polícia ainda mais pró-norte-americana e a UTOP, a tropa de choque, ainda mais pró-americana. Quando perdeu o apoio do exército e da polícia, todo mundo renuncia. E mais interessante aqui é que o chefe e o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral não somente que renunciaram, senão que eles foram presos pela polícia e saíram algemados. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela é uma pessoa de sobrenome Quispe. E Quispe, que é? O irmão dela é o líder de uma das organizações camponesas mais importantes, o IMP. Então, e com isso tudo, o que nós temos aqui como conclusão? Que o que desmoronou na Venezuela foi um governo de fachada. O governo Evo Morales, que foi visto junto com o governo de Rafael Correa e o governo de Hugo Chávez, como os três grandes governos nacionalistas na América Latina, menos o governo de Evo Morales, eles três desabaram por completo. Por completo, porque eles não tinham o poder, eles tinham o governo. Me lembro de uma entrevista que a Dilma deu para o Nassif, acho que foi em 2014, 2015, e ela falou o seguinte: eu nunca controlei esse Estado, num dos lampejos de sinceridade da Dilma. Ela falou assim: eu nunca controlei esse Estado, esse é um Estado policial. E nesse ponto ela está completamente certa. Olha, mas aí nesse caso aí, você falou um lampejo de sinceridade, o problema é que ela alimentou o Estado policial. Aí eu vou ter que botar aquele áudio, já que você fala isso. Peraí, eu vou botar aqui. O áudio dela assumindo, né, que ela é a mãe da Lava Jato, né, que ela fala que não ia sobrar, entusiasmadíssima com a Lava Jato no seu início, dizendo que não ia sobrar pedra sobre pedra. Então deixa eu botar aqui o áudio da mãe da Lava Jato, orgulhosa da CRI, ó. Doa quem doer. Não deve ficar pedra sobre pedra. Mais uma vez aqui. Doa quem doer. Não deve ficar pedra sobre pedra. Então ela notar que nunca controlou o Estado, pelo contrário, ela ajudou a alimentar o Leviatã, Alejandro. Mas vamos sair. Hoje o tema não é Dilma, o tema é Bolívia. Bom, voltando à questão da Bolívia, portanto, o que nós temos, essa política do que seria um modelo da esquerda latino-americana, que ela desavou como um castelo de cartas. Mas essa capitulação do Evo Morales para a polícia, para o exército, para os grupos fascistas do Camacho, que eles funcionaram como o braço da embaixada norte-americana nas ruas, ela não que seja uma capitulação que surgiu do nada, ela já vem de uma história. O grupo do Evo Morales, dos cocaleiros, ele teve uma intervenção importante na chamada Guerra da Água e em outras movimentações importantes desde o que aconteceram entre o ano 2000 e 2003. A participação na Guerra do Gás, ela foi uma participação no início muito tênue, inclusive quase não foi participação. Ele se junta à Guerra do Gás só no final, que foi o episódio que acabou levando a queda de Losada, quando ele queria privatizar por completo o gás. Depois nós temos que o vice-presidente do GONI, que é o Carlos Mesa, ele acaba se tornando presidente até as eleições de 2005, quando o Evo Morales ganha com 54% dos votos. E ele tinha prometido uma constituição por meio de uma constituinte. E aqui uma coisa muito interessante, que provavelmente isso não esteja muito claro. A constituinte acontece e o Evo Morales, o MAS, o grupo dele, Movimento ao Socialismo, ganha com 54 pontos alguma coisa dos votos, o mesmo percentual que ele tinha tirado
nas eleições presidenciais. Com isso, ele não tem os 2/3. Com isso, a Constituição que vai entrar em vigor em 2009 é uma Constituição totalmente trunca, com um monte de acordos com a direita. As nacionalizações, por exemplo, do petróleo e da mineria não aconteceram. O que se passa foi do regime de privatização para o regime de concessão, mas o petróleo e a mineria nunca foi nacionalizado na Bolívia. E ainda mais, os acontecimentos na meia-lua boliviana, que dá lugar a um grande movimento separatista, que dá lugar a que aquele Ibranovic se exile no Brasil, isso aí levou a Evo Morales a fazer um acordo. Então, no caso do petróleo, a nacionalização do petróleo virou vaporware, ou seja, virou vapor de água. Isso nunca se materializou. E no caso da mineria, o que aconteceu, foram feitas uma série de concessões para as chamadas multinacionais, onde o Estado era o dono, mas nas concessões ele acabava otorgando grandes privilégios às empresas mineradoras externas e às empresas petrolíferas também. Ou seja, o governo de Evo Morales, nos 4 mandatos, ele foi um governo muito controlado e sempre governou em acordo com a direita. Então, isso é um ponto são fatos que também não podem ser eliminados. Foi um governo que sempre foi um governo que foi tolerado, digamos assim. Um outro fato extremamente importante que também não pode deixar de lado foi um fato relacionado com o IPT, o Instrumento Político dos Trabalhadores Bolivianos, que eu relatei parcialmente em algumas das apresentações anteriores. Em 2008, quando a Constituinte não vai para frente e o Evo Morales faz o acordo com a direita, a COB, a Central Operária Boliviana, rompe com Evo Morales. E 3 das 5 organizações indígenas também. E, nesse sentido, o Evo Morales se vê obrigado a aumentar, inclusive, os acordos com a direita. Teve grandes greves contra Evo Morales, eu participei de algumas, eu tinha relatado que em 2013 eu estive na Bolívia, e eu participei do Comando Nacional de Greve, dessa greve contra Evo. E eu estava em Huanuni, que é um dos principais centros, é o principal centro mineiro boliviano, e quando os mineiros de Huanuni, que era um centro da greve contra Evo Morales, foram a bloquear uma das estradas, Evo Morales mandou a polícia, mandou o exército, inclusive teve vários mortos, uns 20 e tantos mortos nesse momento. A partir daí, houve uma grande reação de Evo Morales contra o IPT, que inclusive nestas últimas eleições teve a candidatura negada, foi muito fraca, inclusive a candidatura era desse elemento QISP, que eu mencionei. QISP era dessa central camponesa IPM, e inclusive, como eu tinha mencionado, a presidente do TSE, que foi presa, dessa família QISP também. Com isso, Evo Morales, se valendo do aumento dos preços do estanho, ele começou a controlar a COB, a tirar os elementos que não eram massistas, ou seja, ligados ao MAS, e das CODE, que seriam as centrais operárias departamentais, aí já não teve mais mortos, somente teve mortos durante as greves gerais. Mas sim teve pressões pelo judiciário muito grandes. Eu conheço elementos, principalmente da CODE de Oruro e de La Paz, que foram obrigados a renunciar. Da Federação dos Trabalhadores, FSTB, dos Trabalhadores Bolivianos da Mineração, o MAS também controlou todos. E os que era da oposição ao MAS se viram obrigados a renunciar. Então, com isso, nós chegamos
a 2016. 2016 é um ano interessante porque o Evo Morales realiza um referendo. Isso aqui, esse ponto muito importante para entender o que aconteceu agora. Realiza um referendo vinculante em relação à reeleição indefinida do próprio Evo Morales. E ele perde isso aí, por 52 e tantos por cento para 48 ponto alguma coisa por cento, com uma diferença de 4 pontos percentuais. Só que o que acontece? Ele desconhece esse resultado e, por meio de uma sentença da Suprema Corte de Justiça, ele se candidata pelo quarto período, inclusive com uma manobra envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai às eleições em cima dessa situação um pouco frágil, digamos assim, e ele ganha por essa diferença pequena. Nesse meio período, ele tenta fazer uma série de acordos com a direita e também tenta fazer acordos com Bolsonaro e com a direita latino-americana. E ele até faz esse acordo. Ele vem à posse Bolsonaro no Brasil, foi o único governante de esquerda latino-americano que esteve na posse de Bolsonaro, e tem aquele episódio em que ele entrega Battisti aos fascistas italianos por meio da Interpol. Não foi uma entrega qualquer, calculada. Porque, tudo bem, pode ser um evento polêmico se ele devia entregar ao Battisti ou não. O fato é que ele entregou ao governo de Salvini. Salvini é um elemento da extrema-direita italiana. Bom, aí teve o caso de que o Battisti, que já não era um militante desde a época desde os anos 70, ele capitula lá. Mas por que capitula? Porque ameaçaram ele com o 41 bis. 41 bis são as piores condições carcerárias da Itália e talvez do mundo, já condenadas até as próprias Nações Unidas, onde a vida útil de quem cai nisso aí, principalmente de pessoas ligadas à máfia e ao terrorismo, é de 1 a 2 anos. A maioria se suicida. Caramba. E para isso proporam, se ele entrasse no circo, ele reconhecesse que ele era terrorista, colocá-lo em umas condições muito mais amáveis, digamos assim. E ele foi jogado para Calábria, onde ele tem uma mesa, tem várias horas de banho de sol por dia, no 41 bis, acho que 1 hora por ano, né? Ele pode escrever, etc. Ali é fechado por completo, onde nem sequer ele conseguiria ler nem nada. Aí as pessoas enlouquecem normalmente. Bom, fora esse assunto, onde o Evo Morales também foi, aliás, o Battisti também foi entregue aos fascistas italianos sabendo dessas condições, ele foi fazendo concessão atrás de concessão, com a esperança de que o resultado das eleições iria ser reconhecido. E até iria, só que aí entrou no bojo o problema Chile. E o problema Chile é que nós agora estamos há quase um mês de movimentações enormes e que não conseguem ser controladas. A última foi na sexta-feira, foi de mais de 1 milhão de pessoas somente em Santiago, segundo as cifras oficiais. E tem uma greve geral convocada para o dia da manhã, terça-feira. Então, o que acontece? Houve uma mudança de política que aconteceu ontem. Qual foi essa mudança de política? A repressão violenta que estava acontecendo por meio de Sebastião Pinheira, que tem um monte de feridos e mortes, mais uma vez, na sexta-feira, agora foi substituída por uma constituinte. Só que uma constituinte com um brutal colete de força, porque é uma constituinte que só poderá ser formada por parlamentares. Não terá nenhum representante das organizações populares. Uma parte da esquerda, principalmente o Partido Comunista e de outras organizações de esquerda que participam da unidade nacional, já capitularam a isso aí, que é uma farsa, e já vão participar. Então, nós vamos ter que ver os próximos capítulos dessa movimentação no Chile. Mas, por se tratar da movimentação maior em décadas em toda a América Latina,
Donald Trump e os próprios democratas não poderiam permitir, nessa situação um pouco dúbia, que o Evo Morales continuasse no poder dessa maneira. E dessa maneira, ele está sendo retirado do governo pelo clássico golpe quente militar clássico, que poderíamos dizer é uma mistura entre Pinochetaço e Euromaidan da Ucrânia. Por que Euromaidan? Porque teve a participação das hordas fascistas, só que com apoio clássico da polícia e do exército. É um típico exemplo clássico de golpe de Estado, dos quais a gente estava muito acostumado na década de 70, que voltou agora. Por isso que é muito importante. Isso deveria ser uma reflexão muito importante para a esquerda latino-americana. Para a esquerda uruguaia, por exemplo, que está embriagada de democratismo e aliada à direita e à extrema-direita, isso é a verdade, deveria fazer uma séria reflexão. A esquerda brasileira também deveria fazer uma séria reflexão, porque o imperialismo, quando ele quer, ele muda quem quer que seja, e não respeita a democracia nenhuma, por mais farsesca que seja. E também deveria ser feita uma reflexão ao caso da Venezuela. Inclusive, um caso que eu conheço muito de perto, eu estive várias vezes lá, em agosto eu estive lá, e eu consegui ver a situação da Venezuela de perto, conversando com uma série de organizações sociais, partidos políticos, gerentes de empresa, do governo, etc. E o que nós vemos na Venezuela é uma situação muito interessante, porque o que era o bonapartismo de esquerda, entendendo como bonapartismo a definição que Marx faz no célebre livro conhecido do 18 Brumário de Luís Bonaparte de 1852, onde ele vai mostrando como a Revolução de 1848 ele vai evoluindo pela capitulação da esquerda, dessa esquerda de camadas médias de hoje, que ele dava a categoria de esquerda pequeno-burguesa, ela vai evoluindo e, um tras outro, os partidos da direita, após a capitulação da esquerda, eles vão capitulando um atrás do outro até o golpe de Estado cair no colo de Luís Bonaparte, que era sobrinho de Luís Napoleão. Cai como um presente. E é mais ou menos o que nós estamos vendo no Brasil, um presente. E é igualzinho ao que nós estamos vendo na Bolívia, um outro presente, caiu no colo. Aí teve um pouquinho mais da força da embaixada norte-americana, Mossad, CIA e o próprio fascismo. Mas a mesma coisa que nós estamos vendo no Uruguai, a mesma coisa que nós estamos vendo na Argentina, a mesma coisa que nós estamos vendo no Chile. Um tras outros vai capitulando e de uma hora para outra basta a entrada com um pouco mais de força do imperialismo norte-americano que isso cai no poder dos militares. É isso que está acontecendo. Para terminar essa primeira intervenção, são as palavrinhas sobre a Venezuela que acho que pode interessar para os expressionautas. A questão é a seguinte: o governo de Maduro de hoje não é o governo de Chávez. O governo de Chávez era um governo bonapartista de cunho plebiscitário. Por exemplo, a partir da Constituição Bolivariana de 1999, quando o governo tivesse cumprido 2 anos e se juntasse uma série de assinaturas, poderia se chamar um referendo revogatório. O presidente poderia ser revogado. Isso foi o governo de Chávez. Chávez ganhou tudo que era eleição, menos uma, só perdeu uma. A eleição para ele continuar no poder por vários períodos, que foi justamente que Evo Morales também perdeu. E ele aceitou a derrota, mas ele ganhou todas as restantes. Agora, como que ele fez para ganhar isso? O segredo dos triunfos de Evo Morales: os altos preços do petróleo. E, em cima disso, ele fez programas sociais invejáveis em qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. Que ia desde as missões, que são enormes, ia emprego para todo mundo,
salários altos, $10.000 que ele dava para qualquer venezuelano que quisesse viajar por ano. Não sei se as pessoas sabiam disso. 40% do orçamento do Estado bolivariano era, não sei se ainda está assim, mas até 2016, a penúltima vez que eu fui lá, era isso, estava destinado aos programas sociais. E mais 20% aos subsídios. Uma verdadeira distribuição de renda a partir da renda petrolífera. Só que um detalhe, nenhuma das 50 grandes empresas que Hugo Chávez estatizou, aliás, nacionalizou, porque todas elas foram compensadas pela renda petrolífera, funcionam. Estão todas paralisadas. Hugo Chávez nacionalizou 3.000 empresas, 50 muito grandes. Das 50 muito grandes, nenhuma funciona. Das outras, funcionam somente a que está nas mãos dos militares ou dos empresários. A que está nas mãos dos trabalhadores, eu tinha mencionado da LOT, Lei Orgânica do Trabalho, que tem 2 artigos muito interessantes. Eu conheço bem porque eu fiz um curso sobre isso lá. Você tem o artigo 148, que deflagra estado de alerta. E a empresa ela pode ser intervinda. E é o artigo 149, que ela pode ser intervinda pelos trabalhadores. Só que o governo atual de Maduro, ela evita entregar as empresas para os trabalhadores, só entregue quando há muita pressão pela base. Moral da história é que você tem só algumas empresas controladas pelos trabalhadores, mas super boicotadas, não somente pelo governo, sino também boicotadas pela chamada burguesia revolucionária, ou burguesia bolivariana. Esse termo de burguesia revolucionária... Bolívar-burguesia, né? Eles falam Bolívar-burguesia. Bolívar-burguesia. Só que o ministro da Agricultura foi além, chamou de burguesia revolucionária, que seriam aqueles elementos da burguesia nacional que se beneficiam com o governo chavista e que se beneficia também com os negócios que eles fazem com russos e chineses. E nesse sentido, o que nós temos hoje que nenhuma indústria funciona na Venezuela, nenhuma. Todos os parques venezuelanos estão todos parados. Os serviços públicos estão todos super sucateados e funcionam de uma maneira super precária. Eu, por exemplo, estive em plantas termoelétricas das centrais da Venezuela e elas não funcionam. Então, na que eu estive, no estado de Lara, onde tem 9 turbinas termoelétricas, só estavam funcionando 3, e muito mal, inclusive. E no caso bem específico onde estava, que era um técnico, o chefe da planta, era um técnico, um engenheiro que tinha sido imposto pelos trabalhadores. Eu estava ali com os sindicalistas e os técnicos que controlam a planta. Bom, ali para funcionar precisava de 75 funcionários. Só tinha no momento 20. E eles são uma espécie de heróis. Desses 20, inclusive, tinha uns 10 que, evidentemente, pelo que eles me comentaram, são ligados ao imperialismo. Eles estão ali só para controlar o negócio. Então, eu fiz várias perguntas sobre aquela sabotagem que houve contra a enorme central hidrelétrica chamada Guri, e eles me colocaram claramente, os sistemas que eles usam lá é da Asian Boveri, que é uma empresa europeia, e que os sistemas de automatização industrial são controlados pelos norte-americanos. Então, houve uma sabotagem por aí que gerou um apagão enorme. Eu, quando estava lá, que já tinha acontecido isso há um mês, tinha apagão toda hora. Entendeu? Então, é um país que está assim. Quando você fala de bolivarianismo na Venezuela, você tem que entender, primeiro, que o bolivarianismo de hoje, de Evo Morales, não é Chávez. É um outro governo. É um regime bonapartista, mas quem manda ali são os militares. É o exército que manda ali. Isso é o primeiro lugar. E os generais são donos das grandes empresas, que ainda funcionam,
do contrabando, eles que controlam, principalmente com a Colômbia e com outros países, e eles controlam as grandes fazendas. Eu, por exemplo, estive em reuniões com trabalhadores de base, né? Numa reunião que foi chamada pelo Partido Comunista, que tinha uns 40 trabalhadores de base ali, das várias empresas. E vários deles falaram aqui. Um deles, por exemplo, era da Coca-Cola, que estava para ser entregue. Ele falou assim, se isso aqui for entregue para um general, eu vou me embora do país. Porque o que eles fazem quando eles pegam essas empresas, eles instalam um regime militar ali, onde as greves são proibidas, qualquer mecanismo de representação dos trabalhadores também proibido, etc. E outro ponto importante, nesse momento tem fora da Venezuela mais ou menos 4 milhões de trabalhadores, de uma população de 30 milhões, onde eles mandam divisas para a Venezuela. Então, bom, eu poderia dar um outro monte de dados sobre a Venezuela, a situação é ultra grave. Quando eu estava lá, o salário mínimo, por exemplo, que era o salário, não era só mínimo, era o salário médio. De todo trabalhador público, por exemplo, não podia ganhar mais do que um salário mínimo. Era de 40 mil bolívares, que equivale a $2,5 por mês. Que nesse momento aumentou para $7 por mês. Ninguém vive com isso. Então, todo mundo é obrigado a viver do que eles chamam de bachaqueo, a fazer rolo, isso que é a verdade, a vender coisinhas. Eu vi gente que vivia de vender, por exemplo, café. Ele tinha uma garrafa de café e vendia isso, porque com isso ganhava mais que tendo um salário. A partir daí, você tinha situações assim, extremamente escandalosas. Ou seja, Venezuela como Venezuela é um país totalmente quebrado. Entendeu? E ele se sustenta em cima da força dos generais. Isso que é o negócio. Um país controlado pelos generais. Outra coisa muito interessante é assim, existem uma série de polícias, como seria o BOP, no Rio de Janeiro, que foram criadas pelo próprio governo Maduro. E elas reprimem a direita. Mas, de vez em quando tem uma greve um pouco ensandecida, eles mandam lá e eles matam. Eles matam os trabalhadores. Por exemplo, eu conheci pessoas ligadas a 2 ativistas que tinham acabado de ser mortos, porque eles estavam fazendo um trabalho numa área um pouco sensível, perto da fronteira com a Colômbia, e foram mortos, literalmente assim. Então, é uma situação extremamente, digamos, com pinças. Quem é de esquerda lá tem um espaço para atuar. Um espaço bastante controlado. Ou seja, eu relato tudo isso da Venezuela por quê? Porque nós precisamos aprender com isso aí. E sim tratar isso como uma religião. Primeiro, avaliar os fatos como eles são. Ou seja, é uma realidade. Da mesma maneira que a gente tem que avaliar o Brasil como uma realidade, a mesma coisa a Bolívia, a mesma coisa a Chile, a mesma coisa a Argentina, a mesma coisa Uruguai. A mesma coisa Equador, a mesma coisa Peru, México, Colômbia, etc. Tudo, Panamá. Senão a gente vai tirar conclusões erradas. E o fato é, fica muito claro que na Bolívia, o que nós tivemos ali, é um clássico golpe de Estado onde a guerra híbrida e a guerra quente se juntaram. E eles aplicaram um pinochetaço ali, com uma intervenção clássica, que era que na época do Chile, era aquela extrema-direita que organizou as greves dos caminhoneiros e outra série de coisas. Por isso, quando fala em greve de caminhoneiros, já fico de olho. Assim. Caminhoneiro sempre dá muito vinculado ao golpe. E com hordas fascistas. Essa que teve diferenças ali. Por que eles colocaram o fascismo no ar? Porque o imperialismo, apesar de controlar a polícia quase que por completo, e uma boa parte do exército, ele tem muito medo dos mineiros, por exemplo. Morre de medo dos mineiros. Quem derrubou o Boni, o presidente Losada, Sánchez de Losada, foram os mineiros, que eles desceram de Huanuni e foram com dinamite até El Alto. Lembrando que La Paz ela está numa espécie de cratera. E na parede do que seria o vulcão do vale, em cima tem El Alto.
Eles foram até ali armados a dinamite. E eles saíram fugindo. Agora, por que Agora, a outra pergunta. Onde que está o Evo Morales e por que ninguém reagiu? O Evo Morales está escondido. A casa dele, como bem o Felipe Quintas falou, ela foi invadida. A casa que fica em Cochabamba. A casa da irmã também, e a casa de vários, por essas hordas fascistas. Só que por que os mineiros ficaram paralisados? Resposta, presta atenção, porque se aplica literalmente para o Uruguai, para a Argentina, para o Brasil, para o Chile, menos para o Chile. Porque os mineiros foram paralisados por Evo Morales. Da mesma maneira que eu disse que na década passada, os governos Lula compraram 150 mil sindicalistas com cargos de função, de chefia, compraram o MST, que paralisou por completo a luta no campo, quase por completo. Tem alguma luta ali, mas não pelo MST, tem pela Liga dos Camponeses Pobres e outras organizações menores. E o MST se dedicou a responder licitações. Já fiz essa denúncia porque eu tenho amigos que trabalharam com isso aí. Eu conheço de perto, com um monte de detalhes ainda. Agora, o que acontece? Eles paralisaram. O Evo Morales foi o encarregado por paralisar a COB. Só que a COB não é a CUT. A COB, ela se fundou na Revolução de 1952, que foi a segunda revolução operária na América Latina. A primeira foi em Cuba. Só que não foi em 1959, que essa não foi uma revolução operária. Foi na Revolução Operária de 1930, em Cuba. E a segunda foi a Revolução Operária Boliviana de 1952. Aí se forma a COB. Só que o nacionalismo do MNR, ele fez uma proeza ali. Porque aqui tem que colocar o nacionalismo também na perspectiva. O nacionalismo, ele tem limitações e ao mesmo tempo ele tem pontos fortes. Quando acontece a Revolução Boliviana em 1952, isso é muito interessante para entender como que foi o governo que surge em 1952 e como é o governo que surge da insurreição, da chamada insurreição da Guerra do Água e principalmente da Guerra do Gás. Em 1952, os mineiros bolivianos, eles tomam o poder na Bolívia e destroem a polícia e o exército. Isso é pouco falado. Esses bolivianos foram os que o Che Guevara conheceu. E depois entra um governo boliviano chamado do MNR, de Paz Extensoro, e ele, o que ele faz? Em aliança com a burocracia da COB, principalmente do Miguel Letin, e aqui tem um fato muito interessante para esses malucos trotskistas, que tem umas loucuras, como, por exemplo, fizeram agora na Bolívia, de participar das manifestações contra Evo Morales junto com a direita. O POR, Partido Operário Revolucionário da Bolívia, ele participou agora, uns dias atrás, em manifestações contra Evo Morales com a extrema-direita, com esses fascistas da Frente Cívica da Meia-Lua. E esse POR, olha como que a história muda, foi o único partido trotskista da história que dirigiu uma revolução operária. Foi essa Revolução Boliviana de 1952, quando o principal dirigente desse partido, Lora, ele era muito próximo a Letin, que era um elemento da burocracia de esquerda da COB, Central Obreira Boliviana, e que ele colocou o programa de transição de Trotsky, escrito em 1938, como programa da COB. Ou seja, a Central Operária tinha o programa da Quarta Internacional Trotskista como seu próprio programa. E foi essa Central Operária que encabeçou a luta dos mineiros e a Central Operária que destruiu, volto a insistir, o Exército e a Polícia. Só que essa Central Operária e esse Partido Operário cometem digamos assim, um erro. Eles apoiam o programa, ou apoiam o governo
do MNR, de Paz e Tesouro, que ele faz o que todo governo nacionalista, no geral, faz. Reconstituir o exército e a polícia. E não manter as milícias operárias. Levar tudo para o lado institucional. O que acontece? A situação vai se desenvolvendo, ele vai se desgastando e ele sofre um golpe de Estado militar pelo imperialismo. Porque o outro lado também joga, esse que é o problema. E aí o governo nacionalista ele tem normalmente duas pernas. Ele é um governo ambivalente. Por uma parte, ele se apoia nos trabalhadores. Por outra parte, ele também se apoia na burguesia nacional. Só que, por outra parte, ele tenta negociar com o imperialismo. E o Paz e Tesouro fez isso. Ele negociou, ele foi se apoiando, ele fez uma reforma agrária, só que vem o golpe de Estado de Barrientos. E aqui uma coisa muito interessante, que pode interessar também, porque isso depois vai explicar muita coisa da Bolívia. Por que o Che Guevara fracassa e ele é morto em 1967 na Bolívia? Qual foi o erro de cálculo? Lembrando que Che Guevara participa na Revolução de 1952, quer dizer, vai um pouco depois, tem contato com esses mineiros e ele escolhe a Bolívia. Qual foi o erro de cálculo? Olha, presta atenção nisso aí, porque pouquíssima gente fala o que eu vou falar agora. Em Cuba, a maioria das pessoas não sabe, o exército rebelde do movimento 26 de julho, sabe quantos milicianos tinha? 1000. Sabe quantos soldados existiam na época do Batista, da ditadura do Batista, na mesma época que triunfa a Revolução Cubana, em janeiro de 1959? 40.000. Mais os policiais, mais os torturadores, que eram um monte de gente. Agora, me explica o seguinte, me explica, quer dizer, de maneira genérica, né? Nós autoexpliquemos o seguinte, como um exército das camadas médias da população, com 1000 pessoas, pode derrotar um exército de 40.000, mais a polícia, mais os torturadores, a 150 quilômetros de Miami, nas barbas do imperialismo. Bom, esse ponto é um outro debate, mas um ponto extremamente interessante. O ponto que eu queria vincular com a Bolívia é que o Che Guevara e a OLAS, que era aquele organismo encabeçado pelo próprio Fidel e Che Guevara, que era a Organização Latino-Americana de Solidariedade, queria repetir o exemplo cubano em toda a América Latina. Só que eles sofrem um colapso brutal na Bolívia, onde os camponeses não apoiam o Che Guevara. Por quê? Porque ali tinha acontecido uma reforma agrária, que começa com Paz e Tesouro e culmina com o general ditador Barrientos. Ninguém apoiou o Che Guevara, ele morre ali totalmente isolado. Vamos colocar isso, transferir isso à situação atual com Evo Morales. Evo Morales, ele encabeça um governo nacionalista, só que comparado com o governo de Paz e Tesouro, é uma caricatura. Ou seja, é uma caricatura grotesca até. Paz e Tesouro, ele tinha o apoio da COBE, que tinha todo o apoio dos trabalhadores mineiros, em primeiro lugar, dos trabalhadores da manufatura, dos camponeses e do único partido trotskista que conseguiu dirigir uma revolução em toda a história do dito trotskismo. Evo Morales, quando sobe ao poder, ele tem apoio de quem? Da COBE, que já não era a mesma, já estava desgastada, mas era uma central importantíssima, de todas as CODE, as 9 CODE, que são as centrais operárias departamentais, que também não era a mesma, mas eles tinham derrubado um presidente, o Bono, com dinamite em La Paz, e das 5 organizações indígenas. Só que com Evo Morales, o que acontece? Nesse negócio de que uma perna se apoia no povo e na burguesia nacional, e outra perna para fazer conchavo com o imperialismo, o que acontece? Nesse caso, rapidamente pesa mais o conchavo. Ele não toma nenhuma ação para depurar o exército e a polícia, que nem o Chávez tomou, e ele faz um monte de conchavos com o imperialismo. Lula viaja em 2002 para os Estados Unidos com a cúpula do PSDB para fazer acordos com Bush. Dizer assim, Bush, reconheça o meu governo que eu vou aceitar tudo. Evo Morales fez a mesma coisa.
Ele não foi aos Estados Unidos, mas por meio da embaixada e por meio dos acordos que ele faz para aprovar a Constituinte e para poder controlar os movimentos de 2010, separatistas, 2009 e 2010, ele faz a mesma coisa. Com isso, o que acontece? Ele vende a alma ao diabo. Depois, ele é obrigado a conter quem poderia apoiá-lo. Por esse momento, nós temos a mesmíssima situação que nós temos no Brasil. CUT no Brasil é um negócio morto. Aí, quando se fala, eu vejo até várias pessoas no movimento sindical agora dizendo: não, o Lula vai dar uma oxigenada no movimento, vai mobilizar, vai fazer a greve geral. Me explica a mágica. Essa burocracia é uma burocracia podre, não consegue se mobilizar a si mesma. Em qualquer passeata que você vai, você não vê, por exemplo, os 2.500 burocratas da APOESP mobilizados. Os diretores do Sindicato São Bernardo do Campo, máximo vão 10, 20, exagerando. Delegados sindicais, nenhum. Da Petrobras, nenhum. Ou seja, ela não se mobiliza a si mesma. E está todo mundo com medo por conta das extrapolias que eles fizeram no governo do PT e da chantagem da Lava Jato, dos generais do imperialismo, do Bolsonaro e todo mundo. Então, por isso que eles não se movimentam. Agora, se o Lula conseguir fazer isso, essa mágica, vou te dizer uma coisa, a gente precisaria fazer, não um monumento, precisaria fazer 500 mil monumentos, porque é uma coisa assim como Jesus Cristo fez com Lázaro. É uma coisa que você ressuscitar um morto. Esses caras estão mortos por completo. Eu conheço muitos desses burocratas. Uma pessoa morta, já nem pensa como trabalhador, porque eles não são trabalhadores há muitos séculos. Não, e piorando isso, mesmo que pensassem ainda, eles estão reféns dos dossiês, aí, pela questão dos cargos de chefia, durante os governos do PT, os dossiês que são usados cada vez aí, por exemplo, para desmontar a greve dos petroleiros, para desmontar a greve do pessoal dos Correios, para desmontar a greve do pessoal da Eletrobras, os eletricitários. Esse pessoal está sendo usado como pelego mesmo. É incrível isso. Se no passado já tivessem sido de luta com com medo que estão da juristocracia dos generais, aí agora sim eles estão traindo as suas bases e ajudando. Ficou claro nessas tentativas de greve que a base pedia a greve e vem as direções sindicais e conseguem, em nome do governo, acabar com o movimento grevista. Então, se havia alguma dúvida com relação a isso, ficou claríssimo, Alejandro. Em áreas da governabilidade, e governabilidade é manter o status quo, e com a crise capitalista, que nós estamos no Duplo Expresso, nós estamos analisando, o que acontece? A governabilidade fica cada vez mais sem chão, porque o capitalista é simples: se a empresa não dá lucro, ela quebra. Não pode deixar a empresa quebrar. E se as grandes 30 mil multinacionais que controlam o mundo, elas quebram, o capitalismo acaba. E essas 150 famílias que dominam o mundo são capazes de matar 3 bilhões de pessoas a deixar o capitalismo acabar. Então, nesse momento, eles precisam de arrancar até a última gota de sangue dos trabalhadores e levar tudo o que puderem. O lítio da Bolívia é um ponto, mas também uma observação. Quem estava encabeçando a questão do lítio na Bolívia era a Alemanha. E a Alemanha bastou uma pressão dos norte-americanos e eles caíram fora. Pois é. E aí eu lembro aí a conversa que a gente tinha com o Felipe Quintas, do Celso Amorim, dizer que a Alemanha e o Japão têm o mesmo poder que os Estados Unidos no Concerto das Nações. É óbvio que não. Os Estados Unidos mandam, a Alemanha, que é um país ocupado, e até hoje a sua proteção vem do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, eles mandam, eles têm que obedecer. Então, os americanos falam: acabou essa história aí de lítio boliviano, você passando know-how, capitais chineses, acabou essa história. Acabou. Não vão falar um ai, Alejandro Acosta. Eu diria assim, Rômulo, o mais importante, a gente poderia falar, eu tenho um monte de dados a mais, se houver alguma pergunta específica, aí você me encaminha, para ver se eu conheço disso. Eu não sei dizer onde que o Evo Morales está, mas eu sei que ele está escondido. Isso eu sei. Ele está na Bolívia ainda? Você tem essa informação se ele está na Bolívia, se ele deixou o território? Parece que sim, mas ninguém sabe. Eu falei com vários bolivianos, ninguém sabe. O que sim eu tenho certeza que as mobilizações, que eu vi que o PCO publicou alguns vídeos de que estaria tendo grandes mobilizações na Bolívia, não é verdade. Eu queria saber isso também, não é verdade. Ainda teve essa barriga hoje aí da revista Fórum, o pessoal me mandou, isso aí era de antes do golpe, era do sexta-feira, sábado.
Evo Morales, ele está colhendo o que ele semeou. Ele paralisou tudo. Mas ele sequer convocou também, né? Pelo contrário, quando ele renuncia na cadeia direto, ao vivo de televisão, ele, o Lineira, todo o comando, mas as pessoas estão traídas. Até a respeito disso, o Alejandro, eu queria mostrar algo aqui que mostra bem o espírito. Então, o Pepe Mujica, aí do seu Uruguai natal, já fez um pronunciamento falando que tem muito em jogo, mas o mais importante é a paz, né? Então tá aqui, ele fez um vídeo lá, ó, tá repercutido pela RT em espanhol, falando, ó, Pepe Mujica sobre a Bolívia. É muito o que está em jogo, mas nada vale tanto como a paz. Então, convalidando a decisão de Evo Morales, Álvaro Lineira e todo o seu gabinete antes deles, depois, presidente do Senado e tal, de renunciar para evitar, né, um banho de sangue, o que quer que seja. Agora, o povo fez essa escolha de maneira soberana, essa é a minha dúvida, assim, né? Ou a pessoa de cima para baixo toma, né, e eles têm que arcar porque não tem uma liderança para convocar, né? Pelo contrário, uma liderança que luta para desarticular. A gente não tem os detalhes de em que condição foi aquele vídeo do Evo Morales renunciando, né? Se tinha alguém ali do lado que a câmera não pegava com um fuzil apontado para ele, mas de qualquer forma, se ele conseguiu se evadir e não estar preso pelo pessoal, me parece que não foram essas condições. Então, eu discordo frontalmente do senhor Pepe Mujica, discordo de todo mundo. Dê ao povo a escolha se ele quer essa paz para ser massacrado e ter a sua riqueza espoliada mais uma vez ou não. Né? Então, assim, olha, é triste. Então, isso é o Pepe Mujica, né? Assim, tem coisas admiráveis nele, como eu já falei aqui, até que aquele moralismo dele objetivo, do Fusquinha, lá e voltar para a pequena propriedade dele, porque com isso, pelo menos, ele não fica vulnerável à chantagem do Deep State, né? Não tem conflito de interesse, de aceitar favor de empreiteiro, de ter fila de mulher e amante e tal, para depois ser usado como chantagem, como aconteceu no caso do Julian Assange, né? E aí arranja uma mulher para dizer que ele estuprou e tal. Não pode. Então nisso o Pepe Mujica fez bem. Tem aquela coisa era meio marqueteiro? Não sei, pode ser até do perfil dele. Mas hoje em dia, se a pessoa quer enfrentar o imperialismo abertamente, tem que ser assim. Pode gostar muito de luxo e nem gostar tanto da carne em variedade, né? Fique contente-se no seu casamento, ou então abra para todo mundo falar, olha, comigo é assim, tal, e veja se com isso consegue manter a liderança, né? Mas, apesar disso, né, o Pepe Mujica é aquele que mandou o Almagro para a OEA, essa OEA que agora convalida, ou melhor, ajudou a suscitar o golpe na Bolívia, e agora fala isso, que a paz, né, paz do quê? Dos cemitérios? Né? Só se for. A paz dos cemitérios vale mais do que tudo que está em jogo na Bolívia. Inacreditável esse pronunciamento. Eu não sei se a decisão do Evo Morales foi tomada nessa linha também. Eu espero que não. Eu espero que um dia a gente saiba as condições dessa renúncia, qual foi a motivação política para ele fazer isso, Alejandro. Eu queria trazer mais uma informação, tangencia um pouco isso, panorama latino-americano e sul-americano em particular, mas que é mais próximo da nossa realidade. Então, agora pela manhã, durante o programa, o Pepe Escobar me mandou uma mensagem aqui, ó, falando o seguinte, ele publicou no Asia Times, na coluna dele, está aí na tela, você Expresso Nota está vendo, o resumão da situação atual do Brasil, segundo aquilo que ele vem ouvir aqui, né, que ele faz questão de vir ouvir no Duplo Expresso. Então ele mandou uma mensagem falando o seguinte, ó, passei o dia em reuniões barra pesada e saiu a coluna no Asia Times. Vocês agora são famosos na Eurásia e até os banqueiros de Nova York estão falando. Eu falei, opa, saindo do ar eu vou ver, tem o link? Ele falou que está na capa do Asia Times. Eu fui lá olhar e, de fato, né, tá com destaque lá a nova coluna dele. Eu vou colocar aqui, mas antes eu vou mostrar o meu compartilhamento que eu fiz aqui durante o programa nas redes sociais, para vocês pegarem aí, bem como agora a denúncia está claríssima. Quem fingir que não sabe, está no esquema. Né? Porque depois que sai na coluna do Pepe Escobar no Asia Times, que inclusive é traduzida e republicada no Brasil 247, quem fingir que não sabe é porque está no esquema, tem algum rabo preso. Então, olha só, eu compartilhei falando, ó, Pepe Escobar conta no Asia Times para todo mundo. Número 1, a pegadinha da saidinha de fim do ano do Lula, né, já tudo pronto para ele voltar. Número 2, a discreta tramitação do Patriot Act Tabajara, /Novo AI-5 no Congresso. Número 3, o acordo dos generais da juristocracia com o PCC para fazer a Pax do Evangelistão do Pó. Número 4, a infiltração na esquerda, ajudando tudo isso. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, denúncias do Duplo Expresso, todas essas, né, devidamente citadas no artigo dele, tem agora que chegar a ele, ao Lula. Né, e marquei aqui a Glaze e os advogados do Lula. Vamos ver, vai ser difícil o pessoal esconder, mas enfim, vamos ver se, né, finalmente chegam as denúncias importantíssimas. Então, agora, já que eu não furo, então fica registrado. Eu, quando eu publiquei no sábado
o texto do Piero e coloquei uma complementação lá de um resumão do Duplo Expresso. O resumão do Duplo Expresso tinha sido feito a pedido do Pepe Escobar, que ele estava preparando a coluna dele. Então, por isso que eu coloquei esse texto aqui, ó, tá aqui no artigo que a gente publicou no sábado, ó, Lula livre, quem o libertou? Está mesmo livre? Se não, como libertá-lo junto com o Brasil? E aqui embaixo, né, eu já tinha falado ontem que eu tinha feito a visão de jornalista fora do Brasil. O jornalista fora do Brasil é o Pepe Escobar. E aqui é o resumão, né, que grosso modo está reproduzido para todo mundo lá no artigo dele, como ele falou, chegando ao pessoal da Eurásia e do Deep State. Né? Vou reler aqui brevemente o resumão. A hipótese mais provável é de que Lula será mandado de volta para a cadeia, mas em isolamento, seja em um presídio federal de segurança máxima, seja num quartel, numa sala de Estado-Maior por ter chefiado as Forças Armadas. Alguns no entorno de Lula sabem que se trata de uma armadilha. Essas pessoas, inclusive, alertadas, instruíram o Lula a recusar a progressão de regime, a tal da progressão de regime, no início de outubro. Deve ser por isso que os advogados de Lula insistiram na nota, e você vê que o Lula citou isso inclusive na fala dele no sábado, que o foco deles continua sendo no julgamento do habeas corpus de Lula na segunda turma do STF, em que se alega a parcialidade do Sérgio Moro. Inclusive, instruíram o processo com os vazamentos lá do Intercept. E que teria, se for deferido esse recurso, teria como resultado a anulação das condenações já existentes, tanto no caso do Triplex como no caso do sítio de Atibaia. Ou seja, zeraria o jogo. Mas, como a libertação de Lula na semana passada veio por via oblíqua, né, uma via indireta, que foi o julgamento de uma ação constitucional genérica, que não versava sobre o caso Lula, era genérica, sobre a execução provisória da pena após confirmação em segunda instância, o julgamento desse recurso específico de Lula, o habeas corpus do Lula, alegando a parcialidade do Sérgio Moro, desconstitutivo das condenações existentes, ou seja, desfaz elas, anula, zera o jogo, foi para as calendas. Não tem mais urgência de julgar esse habeas corpus, já que o paciente, o Lula, está solto. Então, com uma futura alteração legislativa constitucionalizando a prisão após condenação em segunda instância, que já começou a andar no Congresso ainda na sexta-feira, Lula volta para a tranca, volta para a cadeia, já com a segunda condenação, o caso do sítio de Atibaia, confirmado em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Esse julgamento está marcado para este mês ainda. E aí como se encaixa no fechamento do regime? A palavra ubíqua, né, em toda parte, desde a semana passada, desde que o Lula foi libertado, passou a ser terrorismo, associando a mesma, né, essa palavra terrorismo, a Lula e ao PT. E aí eu citei aqui alguns, mas dá vários exemplos, mas os tweets de 2 deputados federais, o Príncipe de Orleans e Bragança, coisa ridícula, e a Joyce Hasselmann, falando que agora, né, o PT e o Lula são terroristas, etc. Na hipótese de mandarem Lula para um presídio federal, podem enviá-lo para o de Brasília, como sugeriu o Piero Leiner, onde estrategicamente foi colocada toda a liderança do PCC desde fevereiro desse ano. Né? E aí está a documentação em relação ao trânsito dessas lideranças do crime organizado está no artigo que a gente escreveu sobre o assassinato da Marielle Franco. Como sabemos, o PCC está acertado com os generais e com a juristocracia e, acima de todos, o Deep State para estabelecer a Pax do Evangelistão do Pó. Daí, imaginemos que eles ordenem um novo salve geral, como o de 2006 em São Paulo, com ataques terroristas não mais apenas no estado de São Paulo, mas por todo o país. Em vez de ser pendurado nos generais, esse ataque terrorista, entre aspas, de falsa bandeira, poderia ter Lula como o contratante, entre aspas. Como lembrou Piero, os generais tentam associar o PCC e o PT há mais de década, lá no site deles, né, o DefesaNet, bem como Farc, Hezbollah e bolivarianos. A turma do Sérgio Moro já fez até um esquenta desse ano, usando Fausto Macedo, que é o vazador do Sérgio Moro desde os tempos da Lava Jato. Eu mostrei aqui o link em que ele fala que uma liderança do PCC foi gravada falando que... Opa, não dá para ver aqui? Só um minuto, vou atualizar. Falando que o PT, abre aspas... que saco, essa paywall, agora dá para ver. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, diz líder do PCC, grampeado, ao atacar quem? Atacar Sérgio Moro. Ai, que palhaçada, né? Assim, tanta overacting, né? Tanta canastrice que dói até. Mas, enfim, continuando. Você vê que o Sérgio Moro já está plantando. Com ataques do PCC ou o caos causado por apoiadores de Lula, revoltados com a sua volta à prisão, o governo decreta uma operação de garantia da lei e da ordem e aprova toque de caixa o Patriot Act Tabajara, o novo AI-5, diante da comoção social com o terrorismo associado ao crime organizado.
Para colocar ainda mais gasolina, por essa altura a finança transnacional já deverá ter estourado a bolha tanto do real como da Bovespa, fazendo com que a classe média sinta-se empobrecida da noite para o dia, e de fato perdendo parte significativa de suas poupanças, que foi diligentemente desviada da renda fixa para a Bolsa ao longo do ano. Barril de pólvora. Obviamente, quem será culpado por isso será o Lula, né? Ele que fez os índices na Bolsa desabar, o dólar disparar, etc. Já começa a confiança do empresário desabar, já começaram a ensaiar esse tipo de coisa ainda na sexta-feira. Então, agora, essa denúncia aqui, né, e inclusive a sugestão do Piero, que está na primeira parte do artigo, que ele fala que seria fundamental articular um encontro a portas fechadas do Xi Jinping com o Putin, com o Lula, quando ele estará no Brasil, os dois estarão no Brasil nos próximos dias, seria fundamental. Agora, o pessoal vai ousar fazer isso, fazer esse enfrentamento? Temos que ver, mas a sugestão está feita, inclusive, agora em nível internacional, e como fala o Pepe Escobar, os eurasianos lendo, né? E o próprio Pepe falou que nas conversas deles com a diplomacia russa e chinesa, eles próprios estão esperando o Lula vir procurá-lo. Então, o lado de lá estaria, em princípio, receptivo a esse tipo de coisa, né? Então, eu queria mostrar aqui só o link para você ver que eu achei sensacional. Até Evangelistão do Pó, o Pepe Escobar citou. Então, agora não tem como ninguém dizer que não sabe, que não viu. Isso aqui está circulando o mundo e vai ser traduzido e publicado no 247, a não ser que eles resolvam censurar essa matéria em particular. Mas, em princípio, os artigos do Pepe Escobar são traduzidos e publicados lá. Eu não sei se a citação nominal a mim e ao Piero no texto vai causar algum embaraço. Sinceramente, espero que não, né? Mas aqui ele coloca, ó, Cocaine Evangelistan, o evangelistão do pó, a tradução para a denúncia. Aqui na segunda parte é toda com relação a essas coisas que você, expressionauta, vem discutindo aqui com a gente há bastante tempo, né? Então, é importantíssimo fazer isso, como eu falei. O importante, mais importante que tudo, é fazer essa denúncia chegar ao Lula, né? Ele precisa, por exemplo, saber das pessoas no partido dele que estão facilitando a aprovação do novo AI-5, que não é hipotético, como contaram para ele, e ele repetiu no sábado, né? Então, mais uma vez eu peço para você, expressionauta, ajudar a divulgar não só os nossos artigos, mas até esse em particular do Pepe Escobar, e falando especificamente dessas 4 elementos do duplo expresso, qual seja a questão do Patriot Act, a pegadinha para o Lula nessa saída, mandá-lo para uma situação carcerária pior, a infiltração na esquerda e o pacto do evangelistão do pó entre generais do GSI entreguistas, a juristocracia, né, encastelada no Ministério da Justiça do Sérgio Moro agora, e PCC e Comando Vermelho. Alejandro Acosta, deixa eu ver, a gente tem mais 10 minutos de programa. Tem mais alguma coisa aí fundamental sobre a questão boliviana que você queira acrescentar? Enquanto você vai pensando aí num resumo em 10 minutos para a gente concluir essa avaliação por hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a comentar aqui com o expressionauta das redes sociais nos últimos momentos. Ah, tem sim. Essa última para você ver, que é inacreditável. O que eu falei ainda algumas horas com o Felipe Quintas aqui, que é sempre o PT, sobretudo o PT jurídico, que sai em defesa do sistema de votação inauditável do Brasil, o mais inseguro do mundo, né? Assim, não tem paralelo. E mais uma vez, quando o Bolsonaro faz dá uma de João sem braço e com base na situação na Bolívia, em que o voto é impresso, vem e diz que no Brasil tem que ter voto impresso, mas na verdade estressar a relação dele com o general Heleno, que agora tem o controle da programação das urnas, da transmissão dos dados e da totalização. Aí sai quem? Sai o PT, em defesa da urna inauditável. Incrível. Então esse cidadão aqui, que é membro do Diretório Nacional do PT, Florisvaldo Raimundo, está aqui na biografia dele, ó, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, incansável na luta por uma sociedade democrática e de paz. Aí ele fala, ó, Bolsonaro aproveita o golpe na Bolívia para defender o voto impresso no Brasil. Claro que você sabe por que é isso, né? Mas vou falar. Imprimir para as milícias e os compradores de voto, as igrejas controlarem o seu voto. É o fim do voto secreto. É o voto pela ameaça e intimidação. Olha, é interessantíssimo. O PT tem a mesma opinião da Raquel Dodge e do Alexandre de Moraes do STF. Não é incrível? Que relatou lá e saiu com uma fake news falando isso, que o pessoal ia controlar o voto. Não é incrível? O PT tem a mesma opinião dos seus supostos algozes, né? Porque a algoz só parte do PT, Raquel Dodge e Alexandre de Moraes. Eu acho muito curioso, mas é o que eu sempre falei, o PT jurídico sempre interditou esse debate internamente, sempre demonizou, falando que é síndrome de vira-lata, né, porque a gente tem o melhor sistema de votação do mundo, e que é teoria da conspiração. Quando a gente está vendo que até onde tem voto impresso, os caras anularam a eleição, iam fraudar na totalização, o Evo Morales teve que dar um gás ali no final na apuração para garantir a sua vitória. Então é brincadeira. O que leva uma pessoa dessa do PT a ser contra a impressão do voto, que, mais uma vez, não tem nada a ver com o sigilo do voto. Todo lugar em que o voto é eletrônico e impresso, há a preservação do sigilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu compartilhei isso, alertado por expressionautas, e falei, ó, é inacreditável. Ninguém
que vai votar pega o seu voto impresso. Vai direto para a urna. A pessoa não bota a mão nele. Não tem nem como, por exemplo, falar, vão obrigar você a tirar uma foto do seu voto. Você não pega ele na mão, ele é impresso e cai direto na caixinha lá da urna. Vai direto para a urna desidentificado. É incrível, mas o PT segue no papel de perpetuar a fraude da máfia do TSE, da Justiça Eleitoral. A quem que isso interessa? O PT jurídico sempre demonizou internamente a impressão do voto, muito antes de haver fenômeno de milícia. Desde a época que o Brizola pedia, o PT demonizava isso, no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando o Requião fez a lei, junto com o Brizola, que foi o autor espiritual e foi ao gabinete dele, o PT foi lá encher o saco do Lula para vetar. E, de novo, a Dilma foi e vetou a lei que o parlamento aprovou. Que coisa esquisita. Né? Ainda mais o PT, que é um partido que tem base social, que tem voto, mas aí você encontra a explicação. Por quê? O PT jurídico sempre demonizou internamente a impressão do voto. Eles, do PT jurídico, que, diferentemente da ala popular e sindical, não tem voto. Então você que sempre se pergunta aí como é que um Cardoso sempre entrou em eleição proporcional, quando o PT tem presidente de sindicato, líder de movimento social, pessoal que tem voto, como é que um Cardoso, toda eleição proporcional que o cara disputava, o cara entrava? Você não achava curioso isso? Será que isso tem alguma coisa a ver com internamente eles demonizarem a impressão do voto e conseguirem sequestrar essa pauta internamente, ser tabu absoluto no PT, a impressão do voto? Agora, é muito esquisito eles falarem as mesmas fake news do Alexandre de Moraes, aquele que dizem que advogava para o PCC, que foi a nomeação do Temer para o STF, e a Raquel Dodge, a mulher do espião americano, para não imprimir o voto, porque está cuspido, escarrado, ou esculpido em Carrara, o que os dois falaram naquela farsa que foi o julgamento do STF. É inaceitável, você que é da base do PT, corroborar isso daí que eles estão falando. É inaceitável. Quando eu vejo uma pessoa dessa repetir isso e usar a demonização do Bolsonaro e de milícia para impedir o avanço da cidadania e da democracia brasileira, que seria a impressão do voto, você vê como está difícil já, mesmo ganhando no voto, a gente não leva. O pessoal quer deixar essa urna que é secreta, inauditável, insegura, a transmissão que é insegura, inauditável, e a totalização que é inauditável, e está na mão do general Heleno, que continue assim, que se quer uma garantia para uma recontagem, a gente tem. Esse pessoal já vendeu a alma toda ao diabo? É isso? Quando o Bolsonaro mostra uma tensão com o Heleno, o PT pega o lado do Heleno, né, que não quer certamente a impressão do voto, já que os militares, né, ou pelo menos esses generais do GSI, não têm nenhuma densidade eleitoral. Então é inaceitável uma situação dessa, e aí, mais do que nunca, a gente precisa divulgar lá a denúncia do Pepe Escobar, que reafirma o que a gente vem falando aqui, que a esquerda está toda infiltrada. E certamente essa esquerda infiltrada, pode ser que o idiota lá na base fica repetindo a história de é viralatismo, pode ser que ele não seja infiltrado, pelo menos não consciente. Agora, quem inventa essas fake news e fica espalhando dentro do partido, me recuso a acreditar que uma pessoa do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores seja tão burra e imbecil que não saiba como funcionaria a impressão do voto, que não tenha lido o projeto de lei que foi aprovado pelo Parlamento, vetado pela Dilma, e cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Ninguém pegava o voto na mão, ele caía direto numa urna lacrada. Então é inaceitável esse tipo de fake news, perpetuando a mentira da senhora Raquel Dodge, mulher de um espião americano, e do Alexandre de Moraes, que dizem que era advogado do PCC. Aliás, essa questão aí, mais cedo a gente falava do rabo preso do STF, dois ali, traficaram, não sei se ainda traficam, mas pelo menos em algum momento das suas vidas traficaram pó, né, nesse marco do cocaine evangelistão do pó. Então todo mundo ali está pendurado. E esse cidadão, Alexandre de Moraes, que dizem que tem vínculo com o PCC, né, que advogou para uma cooperativa lá que era sabidamente do PCC, esse cidadão veio com essa história de que ia acabar com o sigilo, que a pessoa ia pegar o voto e podia fotografar, meter no bolso e ir embora. Não, é impossível, porque vai cair direto numa urna lacrada. Então, quando eu vejo isso daqui, eu fico com raiva, porque você vê que essa pessoa, ou ela está, como eu falei, uma infiltrada involuntária, porque ficou ouvindo o que o Cardoso falava internamente sobre a impressão do voto e repetindo, ou então é pior ainda o cenário, ou então é um dos infiltrados mesmo, né? Inaceitável isso daí. Alejandra Costa, para a gente concluir o programa. Bom, eu quero colocar, que hoje está meio nervoso, inclusive, porque eu estou extremamente preocupado com o que aconteceu na Bolívia, que não é qualquer coisa. O que aconteceu na Bolívia é uma mudança na situação política mundial. Latino-americana, nem falar. E para o Brasil tem um grande impacto. Enquanto a esquerda como um todo, vendida em quase todos os países, está querendo vir com aquela conversinha de eleição, etc., tudo manipulado, o imperialismo está jogando por fora do parlamento.
E já não é mais com guerra híbrida só, com guerra quente, se eles precisarem. O Evo Morales, por que ele deu aquela declaração absurda, junto com o Álvaro Garcia Linheiro? Porque ele tinha uma parte dos parentes sequestrados. Se tinha as baionetas contra a cabeça deles. Isso que tinha acontecido. E como ele... Mas, Alejandro, você tem essa informação? Eles tinham... Os parentes estavam sequestrados mesmo, do Evo Morales e do Álvaro Garcia Linheira. Sim, de vários. Estão sequestrados os parentes. Agora a gente entende um pouco. Não, o ponto é o seguinte, quando eles colocam... Colocar os fascistas na rua é que nem como você soltar um pitbull. Depois que você soltou, fica difícil de você controlar. Tanto assim que Hitler precisou matar a cúpula da SA em 1936, no atentado da cervejaria de Munique. Aqui é a mesma coisa, soltou o fascista, esquece. Ele já queria matar o Evo. Entendeu? Então, agora não é brincadeira. E isso demonstra que o imperialismo não está de brincadeiras. Eu vejo que o pessoal está preocupado no Uruguai em ganhar a eleição numa circunstância absurda, sem falar nada dos 5% do déficit fiscal, do PIB. No Brasil está totalmente embriagado com esse negócio da suposta liberdade de Lula. É uma liberdade ultra parcial, como já tem sido falado 1000 vezes, e sem perceber tudo que está por trás. Para eles aplicar um golpe que nem o da Bolívia, é só eles acharem que é isso que eles precisam, dado o senso de urgência. Porque na Argentina, na Bolívia está indo tudo bem também. Então tem que tomar cuidado. E esse negócio de evitar sangue, só lembrar o que o Banzer fez na ditadura dele nos anos 80. Tanto de gente que ele matou. O próprio Barrientos, a ditadura de Videla, 30.000 mortos na Argentina no mínimo, do Pinochet, uns 3.000, dos brasileiros. Então, agora é a hora. Agora tem que ter a cabeça no lugar, avaliar a situação e tem que juntar todo mundo que realmente quer lutar contra essa brutalidade do imperialismo, sendo que ele joga principalmente por fora do parlamento. Então tem que denunciar, tem que tentar agrupar e tem que impulsar uma grande mobilização, que a burocracia foge, que nem diabo foge da cruz. E depois, na hora que é para se movimentar, fica como aconteceu no Chile, aliás, na Bolívia, todo mundo paralisado. Então, é isso. Uma bandeira vermelha sobre a mudança da situação política, que é extremamente grave. É exatamente isso, né? E é assim, não dá para ficar querendo durar a pílula, manipular as pessoas, mesmo que seja para reconfortá-las, motivá-las. A hora é muito grave que não dá para ficar dizendo, em primeiro lugar, que foi o Glenn Greenwald que soltou o Lula, como eu falei, se fosse o caso, seria no habeas corpus, não seria nessa ação genérica, e tampouco dá para ficar dizendo que foi a mobilização popular. Se a gente ficar falando que já há mobilização popular, não há por que mobilizar. Então aqui a nossa divergência frontal, com que está disseminando o Piguinho Vermelho, falando, né, que foi o Glenn Greenwald que fez e tal, tirando o foco do HC, que esse sim zeraria o jogo, do habeas corpus da pacidade do Moro, e até divergindo também da posição externada pelo PCO, em que o Rui Costa Pimenta falou no sábado que quem soltou o Lula foi a mobilização popular. Ontem eu vi diversas pessoas questionando, falando, não, ele não falou isso. Falou, gente. Mas tá o vídeo, eu botei ontem no ar e vou botar aqui de novo. Falou, olha só, falou que foi a mobilização popular que soltou o Lula. Quando a gente sabe quem soltou, foram os militares e a Lava Jato, né? Eu vou colocar aqui mais uma vez, porque veio mais gente aí depois do programa falar também, ó. Mas a pressão, né, a crise gerada pela mobilização popular fez com que a solução do problema assumisse a forma que nós estamos vendo hoje, que é a libertação do Lula, né? Então, eu acho fundamental, né, que nós tenhamos a consciência, a compreensão de que o que aconteceu ontem é o resultado da mobilização popular. Ontem que ele fala a libertação do Lula. É evidente que não. E se havia alguma dúvida, a gente publicou no Duplo Expresso, naquele artigo perguntando se o Lula está livre mesmo, a gente colocou os prints de quem queria tirar urgentemente, desde o final de setembro e início de outubro, o Lula da carceragem da Polícia Federal. Por que eles tinham esse interesse? Era Lava Jato e eram os militares. Então eu coloquei aqui, ó, cadê? Vou pegar os prints aqui.
Para você ver que é muito claro quem tirou o Lula. Eram os mesmos que queriam tirar ele um mês atrás. Não conseguiram com a história da progressão de regime, porque a gente queimou e mostrou que era uma pegadinha e continua sendo uma pegadinha agora. Então tá aí na tela, ó, o desembargador Laus, aquele que deu o terceiro voto condenando o Lula e tirou seus direitos políticos e mandou para cadeia, ó, falando: Lula não é bem-vindo em Curitiba e precisa deixar a prisão, diz o presidente do TRF4, aqui no valor dia 1º de outubro, né, um mês atrás. Depois, ó, Lula não pode decidir se aceita ou não ir para o semiaberto, diz Dallagnol, também lá, ó, 30 de setembro. Aí o outro aqui, ó, a Mônica Bergamo plantando, lá na coluna dela na Folha, né, ela que é uma agrojornalista, militares já aceitam com naturalidade libertação de Lula. Foram essas pessoas que libertaram Lula. Não teve mobilização nenhuma. Ou se teve, foi desprezível. Por mais que a gente lamente essa realidade. Não foi tampouco Glenn Greenwald. Se fosse, era anulação e era julgada a suspeição do Moro. Não, foi uma pegadinha, né, essa saidinha rápida para depois mandar ele para uma situação carcerária pior. Enquanto ele está fora, usar ele possivelmente como estopim para o fechamento do regime, para a aprovação do Patriot Act. Então, mais do que nunca, a gente precisa redobrar os nossos esforços de divulgação, agora contando com a ajuda importante do Pepe Escobar, levando isso até a um público internacional. E para encerrar, eu queria deixar aqui mais uma vez a recomendação, se você tem dúvidas de como o sistema brasileiro é inseguro, que você veja aquele artigo que a gente publicou em 7 de junho, ó, fraude eleitoral, parte da máfia, STF e PGR fazem confissão ao mentirem para negar a impressão do voto. Nosso tempo estourou, a gente encerra a transmissão aqui, lembrando que a gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 7 da manhã. Até lá!